Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal Ana Clara Restei Educa, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre advérbio de lugar. Porém, antes irei explicar e relembrar qual é o conceito de advérbio no geral. Advérbio é uma palavra invariável que modifica ou caracteriza o sentido de um verbo, de um adjetivo ou também de outro advérbio. Por exemplo, a seguinte frase: Marcelo reclamava. Porém, Marcelo não só reclamava, ele reclamava muito. Muito na nossa língua portuguesa é um advérbio de intensidade. E por que de intensidade, Ana Clara? Pois, nesta frase e em outras também, ele irá intensificar, neste caso, o sentido de Marcelo reclamar, pois reclamava vem do verbo reclamar. Mas, Ana Clara, como nós sabemos, se o advérbio está retomando ou intensificando o verbo, o adjetivo ou também outro advérbio, da seguinte maneira: testamos com substantivo e com o verbo ou com as classes gramaticais presentes nas frases. Nós falamos Marcelo muito ou reclamava muito? Reclamava muito. Por isso, no nosso primeiro exemplo, nós temos o advérbio muito de intensidade modificando, caracterizando o nosso verbo reclamava. Segundo exemplo, a árvore é bonita. Porém, nós utilizamos um advérbio de intensidade, muito. Portanto, a frase ficará: a árvore é muito bonita. Muito nesta frase está retomando, modificando o nosso adjetivo bonita. Por quê? Nós falamos árvore muito ou muito bonita? Muito bonita. Por isso, no nosso segundo exemplo, nós temos o advérbio muito de intensidade, modificando e caracterizando o nosso adjetivo bonita. E por fim, o nosso terceiro e último exemplo. Antônio comia bem. Porém, Antônio não só comia bem, porque nós temos o advérbio de modo bem. E uma dica é que bem é o advérbio de modo. Por que de modo, Ana Clara? Pois eles nos apresenta com qual modo, de qual maneira o nosso Antônio, sujeito da frase, comia. E se nós colocarmos um outro advérbio nesta frase, muito, nós teremos este mesmo advérbio modificando o nosso verbo comia, pois nós falamos também comia muito, e ele também modificando outro advérbio, o advérbio bem, de modo, pois nós também falamos muito bem. Neste caso, nesta frase, temos um caso especial de um advérbio modificando um verbo e outro advérbio. Agora, nós iremos recapitular os nossos exemplos. Na nossa primeira frase, nós temos o advérbio modificando um verbo. Na segunda frase, o nosso advérbio modificando e caracterizando o adjetivo. E, por fim, no nosso terceiro e último exemplo, o advérbio de intensidade muito, intensificando e modificando o verbo comia. E o nosso advérbio bem. Agora que nós relembramos o conceito e alguns dos exemplos sobre advérbio no geral, iremos observar e aprender o conceito e quais são os nossos advérbios de lugar. Vem comigo!
Advérbio de lugar. O que ele é? Qual o seu conceito? São os advérbios, as palavras, que indicam onde algo aconteceu, ou seja, o local onde algum acontecimento, ou está. Por exemplo, deixei os livros ali. Ali é o nosso advérbio de lugar, que indica aonde o nosso sujeito, locutor da frase, deixou certos livros. Segundo exemplo, o livro está embaixo da mesa. Embaixo, nesta frase, é o nosso advérbio de lugar, que indica aonde o nosso livro está. E agora iremos observar alguns dos advérbios de lugar. Aqui, ali, lá, acima, dentro, fora, detrás, além, aonde, onde, longe, perto, entre outros, pois são muitos os advérbios de lugar. Agora que nós observamos qual é o conceito, 2 exemplos e quais são os advérbios de lugar, iremos resolver uma atividade prática e reforçar o aprendizado sobre esta classificação dos advérbios. Vem comigo! O termo destacado desempenha a função de advérbio de lugar em letra A. Ela explica muito bem. Como nós já aprendemos, o advérbio muito é um advérbio de intensidade. Por quê? Pois nessa frase ele intensifica, amplia o sentido de ela, o nosso sujeito da frase, explicar bem, pois o verbo explica vem do verbo explicar. Logo, na nossa letra A, o termo destacado é um advérbio de intensidade. Letra B. Talvez volte mais cedo. Nesta frase, nós temos o advérbio de dúvida, talvez destacado. E por que talvez é um advérbio de dúvida, Ana Clara? Pois, nesta frase e em outras que é utilizado, nos traz o sentido de dúvida e incerteza de que o nosso sujeito da frase volte mais cedo. Portanto, na nossa letra B, talvez o nosso termo destacado é um advérbio de dúvida. Letra C. Hoje a cidade está movimentada. Nesta frase, nós temos o advérbio de tempo, hoje, sublinhado. E por que hoje é um advérbio de tempo, Ana Clara? Pois, nesta frase e em outras, ele irá indicar para nós o dia a qual a nossa cidade está movimentada. Neste caso, hoje, que poderia ser qualquer dia da semana. Então, na nossa letra C, o advérbio destacado é um advérbio de tempo. E, por fim, a nossa letra D da atividade. As aves que aqui existem não são as mesmas de lá. Nesta frase, nós temos o termo advérbio aqui destacado. Ele é um advérbio de lugar. Por quê, Ana Clara? Pois nos apresenta, nomeia o lugar, ou seja, na nossa frase sujeito, nosso lugar, aonde as aves não são as mesmas de um outro lugar, lá nesta frase. Portanto, na nossa letra D, o advérbio sublinhado é o advérbio de lugar. Como nós observamos que na letra A, o advérbio sublinhado é de intensidade, na letra B, um advérbio de dúvida, na letra C, um advérbio de tempo e na letra D, um advérbio de lugar, a resposta correta da nossa atividade é a letra D. E esse foi o nosso vídeo sobre advérbios de lugar. Se você gostou e aprendeu, não se esqueça de deixar seu like e, se não é inscrito, se inscrever no canal para mais vídeos, explicações e exercícios. Até os próximos vídeos!